Olá! Esse é um episódio bônus do Capscast do Gato Preto. Se você ouviu o episódio de apresentação e o episódio sobre pais, filhos e transtornos mentais até o fim, você já sabe que despedidas viraram uma tradição por aqui. Dori teve um estágio curto aqui no CAPS. A residência médica em psiquiatria dela havia sido truncada pelo fechamento inesperado de um importante serviço de saúde mental em um hospital geral. E como nossas despedidas viraram um momento de balanço e reflexão, decidimos publicar a da Dori separadamente. Vamos escutar? Eu começo? Eu vou falando que é meu último dia? Tá. Bom, aqui é a Dori. Hoje é meu último dia aqui no CAPS do Gato Preto? Pode falar CAPS do Gato Preto, então. Tá. Hoje é meu último dia aqui no CAPS do Gato Preto. Tive breves participações aqui, mas que aprendi muito com os pacientes, com os outros profissionais. Foi uma experiência muito enriquecedora para a minha profissão. E só tenho a agradecer principalmente por ter sido tão bem recebida e por tudo que as pessoas me ensinaram aqui. O que você vai levar daqui como experiência? Acho que uma das principais experiências que eu tive aqui é de ficar mais próxima dos pacientes, porque alguns estágios a gente tem uma relação entre médico e paciente um pouco distante, né? Só dentro do consultório. Então, aqui eu participei de vários grupos onde a gente fica bastante tempo com os pacientes e isso me ajudou bastante a refletir mais sobre a minha conduta médica, o acompanhamento que eu devo ter e ter uma proximidade maior assim, com os pacientes. Acho que isso foi bem importante. Então, sabendo já, anteriormente em conversa, que vai fazer especialização em terapia cognitiva comportamental. O que te levou a escolher esta área? Por muito tempo eu refleti o quanto eu gostaria de ter uma abordagem dentro da psiquiatria que não ficasse apenas nas questões medicamentosas. Não que a psiquiatria se resuma nisso, mas eu acho que é importante para um psiquiatra, ao meu ver, fazer alguma especialização, algum estudo maior na parte de psicoterapias. E dentro da parte de psicoterapia que eu mais me identifiquei é a psicoterapia cognitivo-comportamental. E de que maneira a sua vivência aqui no CAPS modificou a sua visão em relação à rede de atenção psicossocial, mas não só ao CAPS, né? A rede de atenção psicossocial como um todo? Ai, Jesus. Como assim? Eu acho que estando presencialmente aqui no CAPS por mais tempo e aprendendo com outros profissionais, a gente consegue ter uma percepção um pouco maior de como referenciar, quando referenciar. Então, por exemplo, quando que realmente um paciente precisa ficar internado em ambiente hospitalar, quando que num ambiente hospitalar a gente poderia avaliar que o CAPS se poderia dar esse apoio. Eu acho que fica de uma maneira um pouco mais organizada na hora de tomar uma decisão quando a gente está avaliando um paciente em crise. Dori, o Newton colocou que ele percebe uma diferença na forma de atendimento do psiquiatra no CAPS e do psiquiatra no hospital psiquiátrico, no leito de saúde mental no hospital geral. Ele percebe que o psiquiatra do CAPS tem um atendimento mais humanizado, foi essa palavra que ele usou. Você sai daqui com um atendimento mais humanizado? O que pode ser feito para humanizar o atendimento de psiquiatras que atuam em outros locais que não no CAPS? Eu percebo que no CAPS a gente tem uma maior facilidade de desenvolver mesmo uma proximidade maior com o paciente e de fazer um atendimento mais humanizado. Acho que a gente tem a oportunidade de participar de grupos onde a gente convive mais com o paciente e acredito que isso faça toda a diferença. Dentro do ambiente hospitalar, isso é bem diferente, pelo menos na maioria dos hospitais onde eu passei.
a gente acaba passando mais a visita, né? Onde a gente passa pelos leitos de psiquiatria, faz uma avaliação do paciente e não participa das atividades onde, por exemplo, outros profissionais participam, como terapia ocupacional. Eu tive a oportunidade de, em um hospital onde eu passei, ter uma proximidade maior com a terapia ocupacional, então a gente ficava como residente junto com os terapeutas, e isso foi muito enriquecedor e se aproxima da minha experiência nos grupos do CAPS. Então, acho que ficaria de aprendizado e de reflexão, assim, o quanto seria importante dentro de ambientes hospitalares ter essa maior participação do psiquiatra em outras atividades, né? Com mais tempo, até para observar o paciente, ficar mais próximo, criar um vínculo melhor, né? O meu R1 eu fazia isso. A gente ficava muito próximo das terapeutas ocupacionais, tanto que eu falo que elas viraram minhas amigas, assim, né? Eu falo que eu aprendi mais com elas do que os psiquiatras do R1. Eu vejo que outros hospitais que eu passo, os que têm terapia ocupacional, porque alguns nem têm, você não tem essa equipe multiprofissional trabalhando junto. Assim, é o psiquiatra fazendo o papel dele, o terapeuta ocupacional na atividade, fica uma coisa muito desvinculada, sabe? Eu tenho uma pergunta. O que você acha que funciona muito bem aqui no CAPS e o que você acha que poderia melhorar? O que eu acho que funciona muito bem aqui realmente são os grupos. Eu acho que tem uma quantidade significativa de grupos, de atividades, por exemplo, grupos de pintura, de fazer mosaico, esse próprio grupo mesmo, que é o grupo do podcast, grupo de reencontro, grupo de música. Então, tem uma variedade grande de grupos. Eu acho isso muito interessante para o processo terapêutico do paciente. E o que eu acho que ficaria como algo a melhorar é a questão da comunicação entre os profissionais e da organização do paciente ter uma referência além do médico, né? Então, cada paciente deveria, ao meu ver, ter um médico de referência e uma outra pessoa, um outro profissional da equipe como referência. E isso acaba ficando um pouco defasado no CAPS. E no ponto de vista prático, Dori, no manejo dos casos, o que você achou mais desafiador? O que eu achei mais desafiador foi na decisão em relação aos pacientes do acolhimento noturno. Eu já havia passado em outros CAPs, mas nenhum deles era CAPS 3. Às vezes me ficou muita dúvida do tipo, será que esse paciente tem realmente indicação de ficar em acolhimento noturno no CAPS? Ou então na hora de você dar alta para um paciente do acolhimento noturno, né? Será que ele está na hora de receber alta? Como que vai ser a saída do acolhimento noturno para se manter só em acolhimento diurno, ir para casa? Acho que esse foi o meu maior desafio aqui. Aproveita e explica um pouquinho para o ouvinte o que é o acolhimento noturno. É que dentro do CAPS a gente tem duas, vamos dizer, modalidades de tratamento. O acolhimento diurno é onde a gente faz uma programação para o paciente permanecer aqui durante o dia. E não é só permanecer, né? Realizar atividades aqui que são terapêuticas. E quando o paciente está com um grau maior de gravidade ou está mais instável da parte psíquica, tem a opção dele ficar dormindo aqui no CAPS, então ele fica em observação, né, por profissionais de saúde, de uma maneira mais intensiva. Ele passa não só durante o dia, mas como durante a noite aqui. Qual que é a diferença de uma internação? A internação é para pacientes que estejam em crises ou mais graves, e nas internações tem psiquiatra 24 horas, ou médicos clínicos 24 horas, e em CAPS 3 a gente não tem, no psiquiatra ele não fica à noite, né? Fica só outros profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem. O paciente pode ser forçado a ficar no CAPS, no acolhimento noturno? E para ficar no acolhimento noturno, o paciente precisa aceitar ficar acolhido. E no hospital,
se o psiquiatra julga que o paciente não tem como responder por si mesmo, e principalmente se ele está correndo risco para si ou risco a terceiros, a gente tem como fazer uma internação involuntária e com algum familiar fazendo o intermédio, né, assinando essa internação involuntária para que o paciente não corra riscos fora do hospital. Já em acolhimento noturno não tem essa opção, a gente não tem como fazer um acolhimento noturno involuntário, é sempre voluntário. O que a gente tem que dizer como profissionais do CAPS? Que a tua passagem aqui foi muito, mas muito proveitosa para nós. O que nós desejamos para ti é que tudo saia do jeito que você quer, do jeito que você gosta, com melhor aproveitamento, que seja feliz na sua escolha, dedicação e luminosidade divina. Obrigado pela sua passagem. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito de conhecer a doutora Dori, me identifiquei muito com ela, acabei descobrindo agora que ela está grávida e que ela tenha muito sucesso, muitas alegrias aí com essa nova... São 2 etapas agora que ela vai ter, né? O pós dela, que ela quer fazer, e ser mãe. Ocorra tudo bem, que ela tenha bastante apoio, e é isso. Gostei muito, tenho só a agradecer. Nossa, sai velho. Vou falar só aqui dentro, tá? Mas esse é o grupo que eu mais gostei de passar de todos. Mais me identifiquei, assim, foi muito legal.